um dos raros casos em que eu gostei mais do filme do que do livro, logo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do blog Ler ou Não Ler e eu sei que eu tinha ficado um bom tempo afastado aqui do canal, mas era devido à faculdade, já que eu tava praticamente no último semestre de veterinária. Eu ainda tenho mais um semestre, mas é pra fazer só o estágio curricular, então o último semestre que eu teoricamente teria aulas foi esse agora do primeiro semestre de 2013. Eu tô falando muito de semestre, né? Mas enfim, tava muito puxado por causa do TCC e das últimas provas semestrais. E talvez o canal volte um pouco ao seu ritmo normal. E para fazer essa nova estreia do canal, eu resolvi resenhar o livro Cavalo de Guerra, que por sinal teve um filme em 2011, inclusive dirigido pelo próprio Steven Spielberg. Então nesse vídeo vai ser um pouco inevitável eu comparar o livro com o filme, visto que já deu para perceber que eu curti mais o filme do que o livro em si. Mas antes de falar sobre a história dos dois, falando um pouquinho mais sobre esse livro aqui em si, eu já comentei em alguns outros vídeos que eu pessoalmente não gosto de capas de livros que tenham a capa do filme. Eu pessoalmente gosto das capas originais, mas nesse caso aqui, essa capa eu achei ela muito foda e muito bonita. Se vocês forem comparar com a capa original, essa daqui dá um baila, então eu resolvi comprar por isso. Na verdade, não foi nem por isso que eu resolvi comprar. Esse livro aqui eu ia dar de presente de amigo secreto, mas daí eu achei... Assim, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ele e eu vi que eu ia realmente gostar da história, então eu acabei comprando outro presente pro amigo secreto e acabei ficando esse livro aqui pra mim. Mas a capa do livro é essa. Eu não tenho certeza se essa aqui é uma edição mais econômica ou se não é, porque as páginas são brancas, não são aquelas amarelinhas. Porém, essa edição aqui ainda tem orelhas e... Bom, é uma edição muito bonita mesmo, a única coisa que peca são as páginas que são brancas. Sobre o livro em si também, uma outra coisa que me chamou muita atenção foi que ele é muito pequeno, ele tem 177 páginas. Quando eu vi na internet, eu comprei ele pela internet, eu achei que fosse ser, sei lá, um daqueles livros gigantescos, até mesmo porque o próprio filme tem quase 2 horas e meia de duração. Então eu me surpreendi bastante, e além de ter poucas páginas, as letras são realmente muito grandes. Eu demorei praticamente 2 tardes para ler esse livro, o que ultimamente, devido à minha falta de tempo, tem sido muita coisa, então eu li ele muito rápido. Mas fora isso, a construção dele é muito boa, ele foi lançado pela Martins Fontes, e não tenho nada mais a acrescentar em relação a essa edição aqui, não sei como são as outras edições mais antigas. E bom, qual que é a história do livro Cavalo de Guerra? Tecnicamente ele é um livro de drama. Esse cavalo aqui, ele se chama Joey e ele é comprado pelo pai desse cara aqui que se chama Albert. E os dois, eles desenvolvem uma amizade muito foda, tipo, a amizade da Lassie com o dono dela, é a amizade que esses dois aqui desenvolvem. Só que como esse livro é vivenciado na véspera da Primeira Guerra Mundial, o Joey, ele acaba sendo vendido pro exército inglês. E aí acaba contando a história do Joey no exército inglês, participando de várias batalhas durante a guerra, e no meio de tudo isso, o Albert tentando reencontrar o seu antigo companheiro, que é o Joey. Bom, a narrativa do livro ela é um pouco arrastada no começo, porque... Pelo livro ser escrito em primeira pessoa, contado pelo próprio Joey, eu fiquei um pouco assim, sem entender realmente o que estava acontecendo no ambiente ali, o que realmente estava pegando ali naquelas primeiras cenas, e isso talvez tenha feito com que eu não sentisse muito bem o feeling do livro no começo, mas o que mudou totalmente a partir da metade do livro pra frente, que é quando o Joey realmente ingressa na guerra, e aí ele tem que fazer várias coisas para poder sobreviver durante a Primeira Guerra Mundial. Só que ainda assim não foi uma narrativa que me prendesse tanto ao ponto de eu falar, nossa, meu Deus, eu preciso terminar de ler esse livro. Não, foi uma narrativa mais ou menos, assim, não é tão envolvente quanto demonstra ser para quem talvez tenha visto o filme antes de ler o livro. E essa é basicamente a minha única crítica a esse livro.
Nas partes que o Joey, ele tem algumas partes que ele realmente se machuca, e essas partes são bem emocionantes, assim, principalmente pra mim, que estudei veterinário. Eu não gosto muito de cavalos, eu confesso, mas eu tive que estudar sobre eles durante a minha faculdade, e eu conseguia perceber, assim, toda a aflição que ele estava sentindo, seja pelos arames farpados, ou seja pelos vários outros acidentes que acontecem com ele durante a guerra. Só que fora essas partes, assim, que são realmente mais dramáticas, a narrativa ela não é tão envolvente, assim, a ponto de me fazer querer devorar logo de uma vez esse livro. Eu li, sim, ele muito rápido, mas porque ele é muito pequeno e não porque eu realmente estava tão interessado assim. E eu acho que foi mais ou menos por aí que eu curti muito mais o filme do que esse livro aqui em si, porque o filme parece que te transmite muito mais essa emoção do companheirismo que o Joey tem pelo Albert e que o Joey faz com a própria Emily, que é uma menina que ele acaba conhecendo no meio da história, mas eu talvez tenha superestimado um pouco o livro em si. O final, ele é excelente, mas ele não, assim, eu não achei que ele fosse tão bom ao ponto de salvar todo o começo do livro, que, como eu já havia dito, já foi um pouco arrastado. Agora, comparando esse livro aqui com o filme, tipo, meu, o filme é foda pra caralho, tá ligado? É muito massa, o final é muito emocionante. No livro, o final foi emocionante também, mas não foi tão emocionante quanto o filme. Eu li o livro antes de assistir o filme, por isso que eu acho que eu curti tanto do filme, porque eu sei meio, assim, tipo, poxa, foi isso, o livro. Mas quando eu terminei de assistir o filme, aí sim eu falei, cara, essa história é muito massa. Mas e aí, Luiz, ler ou não ler o livro Cavalo de Guerra? Eu aconselharia, principalmente para quem gosta de cavalos, para ler o livro. É muito interessante a perspectiva do Joey, já que é ele quem narra o livro, e esse é um ponto interessante dessa obra escrita. Mas eu aconselharia mais ele como um complemento ao filme, que eu achei muito mais foda e muito mais emocionante que o livro. E é isso, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você já viu o filme Cavalo de Guerra, tente encontrar algum exemplar do livro para que você possa sentir uma perspectiva diferente, já que o filme não aborda, digamos assim, o Joey conversando com você, e esse é um ponto interessante. Agora, se você não viu o filme ainda, veja o filme antes de ler o livro Cavalo de Guerra, para você já entrar com o pé direito nessa história e se emocionar muito mais depois com o final. O filme é um pouquinho diferente do livro em algumas partes, no final ele tem uma certa diferença que é um pouquinho maior, mas nada que mude muito a história, e é por isso que, sei lá, eu recomendo assistir o filme antes e depois ler o livro. Uma grande exceção que todo mundo fala, lê o livro primeiro, mas nesse caso eu acho que é justamente o contrário. Espero que tenham gostado do vídeo, desculpe pela demora gigantesca em colocar novos vídeos no canal, mas espero que nesse tempo aí de férias isso mude e o canal volte ao normal. É isso e até a próxima.